Então é o seguinte, para a gente começar então, vamos corrigir nossa atividade. Então, olha lá. A gente está falando então um pouquinho sobre medidas separatrizes, né? E o que são essas medidas separatrizes? São medidas de posição, então assim como a média, a mediana e a moda são medidas de posição, porque ela tem uma determinada posição na minha série de dados, e que ela divide esse conjunto em partes proporcionais. Então eu posso dividir ela em 4 partes, 10 partes ou 100 partes, né? Depende da situação que eu tenho. E na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a divisão em 4 partes. Então, os quartis, né? Então, são eles que dividem a minha série de dados em 4 partes, certo? Aí, eu deixei lá uma... Ó, a Karina tá tentando entrar, mas não apareceu aqui para mim a permissão para ela. Fala para ela tentar de novo, fazendo um favor. Então, beleza. Aí, também tem um fio aqui. Hoje é dia, hein? Tá dando tudo errado. Aí. Então, beleza. Na aula passada a gente falou sobre quartis. E aí, o que está acontecendo? Vocês tinham uma atividade para responder, que era para resolver um exercício de quartil, mas aí não era um exercício tão simplesinho, né? Ele era tranquilo, mas ele tinha lá uma complicação, porque a posição do quartil ele não era um número inteiro, ele era um número não inteiro. Então, por isso, a gente teria que calcular ali por aquela formulinha para que ele fosse proporcional, né? E aí eu conseguisse encontrar o verdadeiro quartil, tá certo? Então vamos para a correção da nossa atividade, certo? Então o exercício era o seguinte: considere o seguinte conjunto de dados para a idade, né, em anos, das pessoas que frequentaram um show de rock. Então aqui o que que a gente tem? Uma amostra de idades de algumas pessoas que estavam nesse show, né? Então elas variavam aqui, ó, 30, 20, 25, 26, tinha 47, 37, então tem várias idades. Só que, aí o que ele pede? Para determinar o IQR desta série de dados, ou seja, a amplitude interquartil, tá? Para calcular a amplitude interquartil, eu preciso de quem? Do quartil 1 e também quartil 3. Então, esse é o nosso foco, certo? Para começar, eu preciso organizar esses dados em rol. Então, eu preciso colocar do menor para o maior, tá? Então, daí aqui eu coloquei nessa tabelinha do menor para o maior. Então, eu organizei de 20, 21, 22, 24, 24, 24, 24, até o 47, tá? A fórmula da amplitude interquartil, aí a Karina chegou. Pronto. Então, a fórmula da amplitude interquartil é o quê? É o Q3, que é o quartil 3, menos o quartil 1, né? Então, por isso que eu preciso desses dois quartis. Então, são eles que eu vou calcular. Para começar, então, eu vou começar pelo quartil 1. Ó. O que que acontece? O quartil 1, para ele ser calculado, ele precisa ser calculada a posição dele nas minhas amostras, né? Então, eles criam uma medida de posição. Então, qual que é a posição dele? Para o quartil 1, o coeficiente que eu uso é o 0,25, tá? Então, é 0,25 vezes o n mais 1. Qual que é o número de amostras? É só eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são 18 amostras. Então, 18 mais 1, que dá 19, vezes 0,25, deu 4,75. Então, é um número decimal, não é um número inteiro. Por isso, eu preciso usar a fórmula do quartil proporcional, que é aquela fórmula cheia de coisa, né? Então, daí a gente vai para ela. Então, ó, como meu quartil 1 está na posição 4,75, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que usar essa fórmula aqui para calcular o quartil 1, né? E aí eu vou, então, parte por parte. Então, primeira coisa, a minha parte inteira desse número 4,75 é o 4. Né? Então, aqui nesse lugar aqui do x,
né, que é o número da amostra da parte inteira, eu vou pegar a posição 4, porque é 4,75, né? Então eu separo aqui, ó, o 4 é a parte inteira. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o número que está na parte inteira é o 24. Então, eu substituo ele aqui. Aí depois eu vejo aqui, quem que é a minha parte fracionada? Aí eu pego a minha parte fracionada, quem está depois da vírgula. Então, é o 75, 0,75. Então, eu substituo aqui, ó, o 0,75 pelo F na parte fracionada. Aí eu vou ter que pegar quem agora? O valor da minha amostra, né? Que é o x, sempre que eu tenho x é um valor de amostra. Então, é o valor da minha amostra na parte inteira mais 1. Então, quem que é o valor da minha amostra da parte inteira mais 1? Então, a parte não é 4. Então, a parte inteira mais 1 é o 5. Quem está na posição 5? Também é o 24. Né? Então, eu coloco aqui o 24. Menos o x da parte inteira, que também é 24. Então, calhou que fica 24 menos 24 aqui. 24 menos 24 é 0, né? Multiplicado por 0,75, multiplicado por 0,75 dá 0, e aqui somando com 24, então o meu quartil 1 é o próprio 24, certo? Então, assim eu defini quem é o meu quartil 1. Ok? Isso significa o quê? Que abaixo dele eu tenho 25% dos meus números menores que 24, e acima dele eu tenho 75% dos meus números acima dos 24, tá bom? Aí eu vou partir para o cálculo do quartil 3. Tá, não? Sim ou não? Sim, acho que sim, né? Qualquer coisa, Catil, você sai e entra da sala para conseguir enxergar. Então, beleza. Aí, ó, o quartil 3 é o seguinte, eu vou calcular a posição dele, para calcular a posição dele, em vez de usar 0,25, eu vou usar o 0,75, porque é o quartil 3. Aí o número de amostras continua sendo 18, no fim das contas a minha posição é o 14,25. É um número não inteiro, é um número decimal, então eu vou também ter que usar aquela fórmula, certo? Então, qual vai ser a montagem da fórmula nesse caso? Então, ó, primeiro eu vou pegar lá o número que está na parte inteira, né? Então, quem que é o número que está na parte inteira? A posição inteira é o 14. Então, eu venho aqui no 14, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, quem está na posição 14 é o 30, né? Então, eu coloco aqui 30. Mais, quem que é o meu número da parte fracionada? É o quem está depois da vírgula, então é o 0,25. Então, ó, 0,25 eu só copio aqui, ó, 0,25. Aí eu vou calcular o meu inteiro mais 1, o número que está na posição inteiro mais 1. Quem que é o número que está na posição inteiro mais 1? Se a inteira é a minha posição 14, o inteiro mais 1 é o 15. Eles sempre vão estar um do ladinho do outro, né? Então, daí eu pego o 32, que é o inteiro mais 1, e tiro 30. Por quê? Porque é o número da posição inteira, que é só copiar o número que eu coloquei aqui. Tá? Então, esse número ele aparece aqui duas vezes, né? Aí eu faço as contas. 32 menos 30 é 2. 2 vezes 0,25 é meio. Mais 30 é 30,5. Então, 30,5 é o meu quartil 3. Isso significa que 25% das pessoas têm mais do que 30,5 anos, 75% das pessoas têm menos do que 30,5 anos. Então, aí com isso eu já consigo calcular meu intervalo minha amplitude interquartil. O Q3 é o 30,5, o Q1 é o 24, então a minha amplitude interquartil é o 6,5, certo? Essa é a atividade, era isso que vocês teriam que fazer, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não? Então, beleza. Então, daí a gente vai agora para a nossa próxima parte, que é justamente falar das outras medidas separatrizes, né? Então, quais são as outras medidas separatrizes? São os decis e os percentis. Então, ó, vamos falar um pouquinho das propriedades dos decis. Vocês vão reparar que é basicamente a mesma coisa, né? Então, ó, os decis correspondem aos valores que dividem um conjunto de dados em 10 partes iguais, né? Então, eles podem ser obtidos conforme o seguinte quadro.
Então, aqui, ó. Agora o primeiro decil eu vou chamar de D1. Então, o quartil eu chamava de Q1, agora o decil é D1. E quem que é a primeira parte? Vai ser o 0,1. Então, reparem que eu estou dividindo em 10 partes o meu inteiro, né? Então, é o 0,1. Vou multiplicar pelo mesmo n mais 1. Então, é a mesma fórmula lá do quartil, só que agora eu vou pegar de 0,1. Os desses, então, estão divididos em 10 partes, tá? E aí a fórmula é idêntica, ela só muda aqui o coeficiente de cada um, tá certo? Aí, o que significa, então? É a mesma ideia do quartil. Então, por exemplo, no primeiro decil, ele tem o valor, é o valor que possui 10% dos dados à esquerda e 90% dos dados à direita. O segundo, 20% dos dados à esquerda e 80% à direita. E assim por diante, né? Aqui, ó, o oitavo decil, ele tem 80% dos dados à esquerda e 20% dos dados à direita. Então, aqui está o desenho do oitavo decil, né? Então, eu tenho meu conjunto de amostra que tem um início e um fim. O decil 8 é o número que está nessa posição. E aí, tem 80% dos números menores do que ele e 20% dos números maiores, certo? Então, é a mesma ideia do quartil, só que agora a gente divide em mais partes, certo? Então, aí depois a gente tem o seguinte, o percentil, tá? Que é a mesma ideia do decil e do quartil, só que agora, como o próprio nome diz, ele vai dividir em 100 partes, tá? Então, aí o percentil, ele corresponde aos 99 valores que dividem um conjunto de dados em 100 partes iguais. Vocês repararam que se eu quero dividir em 100 partes, eu tenho que pegar 99 valores? Se eu quero dividir em 10 partes, eu pego 9. Se eu quero dividir em 4 partes, eu pego 3. Então, eu sempre pego um número a menos para dividir em tantas partes. Se eu quero em 20 partes, eu vou dividir, eu vou ter 19 divisões, certo? Então, é isso que, por isso que tem que pegar um a menos, tá? Então, ó, esse cálculo é o mesmo da porcentagem, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente consegue entender bem certinho o conceito de porcentagem, porque ele vem aqui dessa ideia do percentil. Eu estou dividindo em 100 partes. Só que na porcentagem, a gente pode dividir em infinitas partes, que a gente pode pegar 99,2%, por exemplo, né? Aqui a gente só pegaria o 99, tá? Por quê? Porque ele está dividido só em 100 partes, e não em 1000 partes ou 1 milhão de partes, tá bom? A ideia da porcentagem, ela divide em infinitas partes. O percentil, ele divide em 100 partes, certo? E aqui a gente tem alguns, ó. Então, ó, o primeiro percentil, que vai ser o P1, ele vai pegar aqui, ó, o 0,01. O quinto percentil vai pegar quem? De 0,05, né? Ó, o décimo percentil é o 0,1, que é exatamente igual a quem? Ao primeiro decil, né? Então, esse aqui, ó, o décimo percentil, ele é similar ao primeiro decil, né? Que é o decil 1. Aí aqui, ó, o vigésimo percentil, ele é similar ao segundo decil. Aí, se a gente pegar aqui, ó, o quinquagésimo percentil, ele é igual a quem? Ele é igual ao quinto decil, ao segundo quartil e também é igual à mediana, certo? Então, aqui ó, a gente tem onde divide bem no meio a minha série de dados, eu tenho, então, essa característica de que o quinquagésimo percentil é o quinto decil, que é o segundo quartil, que é a minha mediana, tá? Diante. Aí eu vou chegar aqui ó, até o 99º percentil, que aí eu uso o coeficiente 0,99. Posso calcular o 54º percentil, que seria o percentil 54? Sim. Aí eu só usar o coeficiente 0,54, tá? Então a gente vai do 0,01 ao 0,99, certo? Indo de 0,01 em 0,01. Então eu posso pegar 99 partes da minha, dividir em 99 partes a minha série de dados, certo? Então, ó, reparem, né, que o segundo quartil
é igual ao quinto decil, que é igual ao 50º percentil, que por sua vez é igual à mediana do conjunto. Tá? Então, se a gente pegar lá, ó, o Q2, ele vai ser igual ao D5, que é igual ao P, de percentil, né? Não é de posição. Ao P50, que é igual à minha mediana, certo? Então, aí com isso, a gente já começa a relacionar as medidas separatrizes também com as nossas medidas de tendência central, certo? Pessoal, de conteúdo teórico, era isso que eu tinha para vocês. Agora eu trouxe um exemplo para a gente calcular o tanto decil quanto percentil, certo? Então, vamos prestar bastante atenção, porque daí vocês vão ter que usar isso na atividade, tá bom? Então, olha lá, ó, no segundo período de engenharia, contabilizou-se a idade em anos dos 14 alunos, tá? Então, aqui, ó, tenho 21, 22, 20, 21, 23, 22, 24, 25, 24, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou ter que calcular aqui o quarto decil, porque ele pediu, e depois calcular qual que é a idade mínima dos 33% mais velhos da turma, né? Então, daí já a gente vai interpretar como fazer esse tipo de cálculo. Mas aqui, vamos calcular primeiro, então, o quarto decil. Para começar, eu preciso organizar meus dados em row, certo? E aqui eu não organizei, nós vamos organizar juntos agora. Vamos lá então, ó. Vamos organizar esses dados em row, tá? Vocês vão me ajudando. Vou montar uma tabelinha aqui. E vamos lá. Então, quem que é a minha menor idade? É o 20 e ele aparece duas vezes. Então, 20 e 20. Depois eu tenho 21 e ele aparece três vezes. Então, é o 21, 21, 21. O 22 aparece três vezes. Então, 22, 22, 22. Depois o 23 aparece duas vezes. Então, 23, 23. Depois, o 24 aparece duas vezes. 24, 24. Aí o 25 aparece uma vez e o 26 aparece uma vez. Então, aqui a gente tem o nosso rol organizado. Tá? Deixa eu só colocar aqui tudo em negritinho, bonitinho. Então, aí aqui a gente esquece essa nossa tabela. Aí a gente vai ter que calcular a posição do quarto decil. Então, quem que é a posição do quarto decil? Vai ser a posição 6, né? Então, aqui, ó, eu tenho 0,4, que é a posição do quarto decil, vezes n mais 1. Então, vai ficar 0,4, não, 0,75, vezes 14 mais 1. Então, vamos fazer na calculadora. Vai dar 14 mais 1, 15, vezes 0,4, 6. Então, é a posição 6 mesmo. Quem que está na minha posição 6? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem está na minha posição 6 é o D, que é o D4, é o 22 mesmo. Então, tá certo. Agora, a gente vai para o nosso cálculo no nosso cálculo B. Então, deixa eu já atualizar a tabelinha dele. Então, vamos lá. Na B, ele pede para calcular a idade mínima dos 33% mais velhos da turma. Tá? Então, eu vou ter que dividir aqui, ó. Vou ter aqui a minha amostra, eu vou ter que colocar uma medida separatriz, que fique aqui na frente os 33% mais velhos. 33% mais velhos.
Então, qual que é a idade mínima desses 33% mais velhos? É justamente o percentil que divide os 33 do restante, que é 67%. Então, os 33 mais velhos dos 67% mais novos, tá? Então, aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que calcular o percentil 67. Por quê? Acima do percentil 67, eu tenho os 33% mais velhos. E ele me indica qual que é a idade mínima desses 33% mais velhos, certo? Então, vamos lá para o nosso cálculo. Primeiro, a gente calcula a posição. Então, eu estou calculando quem? O percentil 0,67, tá? O 0,67, eu vou multiplicar por n mais 1. O n é o 14 ainda, né? Aí vai ficar 67 vezes 14 mais 1, dá 10,05. 10,05. Então, eu tenho aqui um número não inteiro. Então, eu vou ter que olhar lá para a minha posição 10. Então, vamos ver quem está na posição 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é o número 23 que está na posição 10. A gente já corrige aqui, tá? Então, 23 está na posição 10. E quem está na posição 10 mais 1? Né? Então, seria o 24. Então, ó, vamos ver, 10 mais 1, 24. Então, não é o 25. Então, aqui, ó, o 24. Ele está na posição 10 mais 1. Com isso, a diferença... Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. A conta, Amanda, daí eu volto explicando de novo, tá? Só para a gente concluir o raciocínio. Aí, o que vai acontecer? 24 menos 23 é 1. Então, aqui, ó, 24 menos 23 é 1, vezes 0,05, que é a parte, vezes 0,05, que é a parte quebrada dele, né, que é a parte depois da vírgula. A posição 10 é o número 23, a posição 10 mais 1, que é a posição 11, é o 24, a posição 10 é o 23. 24 menos 23 é 1, vezes 0,05, que é a parte fracionada, mais os 23, vai dar aqui 23,05. Tá? Então, ou seja, o que vai acontecer? 33% da turma tem mais do que 23,05 anos. Então, 23,05 é a idade mínima desse pessoal, certo? Dos 33% mais velhos. Seguinte, a Amanda falou que não entendeu direito, né? Sim, os slides estão errados, pessoal. O que aconteceu? Eu vou explicar para vocês. Eu resolvi ontem o exercício sem colocar os dados em roll, tá? Então aí o que acontece? Fica tudo errado, tá? Aqui no quarto decil, eu dei sorte de que foi uma coincidência, né? Que o 22 estava realmente na posição 6, mesmo antes de eu organizar em roll, tá? E aqui já não deu certo, porque eu precisei da posição 10, então a posição 10 é essa, e quem estava na posição 10 não era o 23, e nem na posição 11 não era o 24. Então por isso que ficou ao contrário. Mas eu vou atualizar os slides para vocês também lá no estúdio, certo? Mas vamos então rever aqui esse exercício agora já com os dados corretos, que aí vocês vão entender melhor, que eu vou explicar pela segunda vez. Então vamos lá, ó. Calcule qual é a idade mínima dos 33% mais velho da turma. Ou seja, eu quero a medida separatriz que separe os 33% mais velhos dos 67% mais novos. Então aqui, ó, imaginem que essa linha aqui é o meu conjunto de dados, né? Uma reguinha aqui, ó. Tem um início e um fim. Aqui, ó, eu tenho 20, que seria minha idade mais nova, e aqui eu tenho 26, que seria a minha idade mais velha dessa turma. Eu quero pegar a separatriz aqui, ó, que aqui fiquem os 33% mais velhos, né? Quando eu estou falando de idade, os mais velhos, eles são os maiores números, né? Então, eu quero que o 33% fique aqui, ó, à direita da minha separatriz. Só que como eu quero 33%, pegar um decil nem um quartil. Eu tenho que pegar o percentil. Por quê? Porque é o percentil que divide em 100 partes.
Só que daí eu vou pegar o percentil 33? Não. Por quê? Porque eu quero saber os 33 mais velhos, que ficarão à direita, só que para eu pegar os 33% mais velhos, eu preciso calcular o percentil 67. Por quê? Porque eu tenho que calcular sempre começando do menor para o maior. Quando eu calcular aqui o percentil 67, o que vai significar? Que 67% abaixo desse número que eu calcular tem menos idade e os outros 33% são os mais velhos, certo? Então, como eu quero calcular os 33% maiores, eu preciso calcular o percentil dos menores, porque automaticamente ele me dá o percentil dos maiores, tá? Ele divide entre menores e maiores, certo? Se eu calculasse o percentil 33, por exemplo, eu teria aqui 67% maior e 33% menor. Só que eu não quero 67% dos mais velhos, eu quero só 33% dos mais velhos, tá? Aí com isso ficou fácil, né? Porque como eu tenho que calcular o percentil 0,67, então, eu jogo aqui o meu coeficiente 0,67, meu n, que é o 14, aí 0,67 vezes 14 mais 1 dá 10,05. Então, daí aqui eu tenho minha posição 10,05. Então, quem está na minha posição 10? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quem está na minha posição 10 é o 23. Então, aqui, ó, a posição inteira, o x da posição inteira é o 23. Daí eu vou calcular aqui o percentil. Então, é só jogar os dados na fórmula. Quem que vai ser o meu percentil? Agora, esse P aqui a gente não pode confundir com posição. Como ele vem acompanhado de um número, então é o percentil, tá? Não é posição. Então, o percentil 67, ele vai estar aqui, ó, na posição 10, que é o número 23, mais a parte fracionada dele, que é a parte que está depois da vírgula, que é o 0,05, que multiplica a posição inteira mais 1. Quem que é a posição inteira mais 1? É o número que está do ladinho do 23, então é o 24, né? Menos o próprio 23, que é o número que está na posição 10, que é a posição inteira. Aí eu faço 24 menos 23 é 1, vezes 0,05 mais 23. 0,05 vezes 1 é 0,05, mais 23 dá 23,05. Ou seja, o número que divide os 67% mais novos dos 33% mais velhos é o 23,05 anos, certo? Porque esse é o número que me diz 33% das pessoas mais velhas dessa turma tem mais do que 23,05 anos. 67% das pessoas mais novas dessa turma tem no máximo 23,05 anos, porque todos eles são mais novos que isso. Tá? Então, 33% da turma tem mais do que 23,05 anos. Certo? Não era o Q3, Raquel. Agora que eu vi você falando aqui, é o P67. Tá? Pessoal, desculpa pelos erros do slide. Eu fui usar a correção, né, o exercício da correção, e aí acabou ficando dessa forma. Mas aí agora está corrigidinho. Eu vou salvar esses slides e vou postar para vocês atualizados lá no estúdio, para não ter erro, tá? Mas vocês conseguiram entender? Então, beleza. Não é difícil, mas só tem que ter essa atençãozinha, sabe? Com os detalhezinhos, porque tem bastante detalhezinho. Tá certo? Então, agora vocês já podem ir lá para o estúdio, no fórum, e baixar a atividade e resolver. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Eu vou colocar o